princípios, propósitos, promessas a cada um de nós, coisas a qual o Senhor ele tem destinado para mim e para você. E o propósito do inimigo em nossa vida é simplesmente nos afastar disso, por conta que muitas das vezes nós colocamos em negociação aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E foi exatamente que isso aconteceu na vida de Sansão. Sansão, ele era alguém que tinha sido prometido e ele vivia como um nazireu. E se você quiser saber mais de forma minuciosa como Nazireu vivia, vá lá em Números, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Ele era uma pessoa separada e foram 3 princípios que ele quebrou, que o afastou das promessas de Deus sobre a sua vida. O primeiro foi não cortar o cabelo, o segundo, não beber vinho ou bebida forte, e o terceiro, não cortar em cadáver. E você vê na história de Sansão que o inimigo ele foi tão sutil que ele simplesmente não percebeu, e por conta que muitas das vezes também nós deixamos de cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós, e no dia a dia a gente não vê nenhum tipo de alteração, que Sansão seguiu a sua vida simplesmente de forma que ele não, naquele momento ele não viu uma consequência, mas como na Bíblia fala, que o salário do pecado ele é a morte. Lá na frente ele sofreu a consequência de suas atitudes. Primeiro ponto que Sansão ele quebrou, o desejo por mulheres filisteias. Ele casou com uma mulher filisteia a qual ele sabia que ele não podia casar. Houve uma desobediência espiritual. Eu te pergunto, meu irmão, a Bíblia mudou? Não. A palavra do Senhor ela é imutável. E como se isso se aplica a cada um de nós hoje? A Bíblia não fala sobre julgo desigual, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Ele não poderia casar com aquela mulher filisteia porque ela não seguiu os princípios do Senhor. Ela não se colocava numa situação a qual ela servia ao Deus de Israel. O segundo ponto foi o contato com o cadáver. Ele comeu o mel da carcaça do leão, como diz lá em Juízes 14, no versículo 8 e 9. E ele não somente comeu, como simplesmente ele come e guarda ali em segredo. Quantas vezes cada um de nós ficamos aí na nossa casa com aqueles pecados incubados em nós, a qual nós não revelamos para que a gente não cause uma libertação nossa, porque o pecado, quando ele é exposto para pessoas que oram, para as pessoas que estão ali se importando com você, meu irmão, não é para denegrir a sua imagem, mas para te libertar daquele cativeiro. E o inimigo, ele simplesmente... Você se lembra da situação que Adão viveu? Adão, depois que ele pegou, o que ele fez? Ele colocou vestes, e porque ele sentiu vergonha de como ele estava, e aí ele não reconheceu o seu pecado diante de Deus, ele ficou ali calado, ele não quis revelar para o Senhor aquilo que ele tinha feito de forma arrependida. E foi exatamente isso aqui que Sansão ele fez. Em terceiro, foram os banquetes. Ele realizou o festa de banquete, onde está ali sugerindo o uso de bebida, como diz lá em Juízes, capítulo 14, versículo 10. E o quarto é a sua vida imoral. Veja, ele se apaixonou por uma prostituta em Gaza, ele dormiu com ela, e em seguida ele iniciou, você vê isso lá no versículo 4, capítulo 16, que ele iniciou seu relacionamento com Dalila. E aí já conhecemos ali a história, aonde no quinto ponto Dalila raspou sua cabeça, e ali o voto de Nazireu ele simplesmente foi quebrado. Sansão estava destinado a ser o libertador, e as consequências dos pecados eles simplesmente vieram. O Espírito do Senhor se retirou, como está escrito lá no versículo 20, e ele foi preso, cego e humilhado pelos filisteus. Entenda uma coisa, Satanás não rompe nossos princípios de forma abrupta, mas nos convence a nós relativarmos o nosso pecado. As consequências espirituais, meu irmão, nem sempre vão ser instantâneas, mas elas vão acontecendo de forma gradativa. Assim como Sansão, que não entendeu as consequências dos pecados no momento em que ele abandonava aqueles princípios, muitas vezes você sobe em cima do altar para louvar, você está ali até pregando a palavra do Senhor, você está aí, pode até não exercer nenhum cargo eclesiástico, meu irmão, mas você sabe que está vivendo uma vida de pecado,
mas você segue dia após dia, onde você não busca ser dessa vida, onde você não busca viver uma vida real de arrependimento, e aí você sente um arrepio, você acha que aquilo é a presença de Deus, meu irmão, e eu sinto muito te dizer, mas o Espírito de Deus não está mais em você. Se arrependa, abandone o pecado. Jesus, ele tem uma nova história para você, onde nós sabemos que está escrito que sem santidade ninguém, absolutamente ninguém, verá ao Senhor. Sansão, ele quebrou o voto, buscou mulheres erradas, tocou em morto, se envolveu com festas e imoralidade e permitiu cortar o seu cabelo. O resultado, perdeu a força e a presença de Deus. Que essa não seja a tua história. Deus abençoe.